Então, vamos lá retornar. Eu estava falando, na verdade, do meu ponto, de como eu trabalho, né? O Júlio estava falando que era molezinha, mas não é molezinha, não, gente. É difícil, ainda mais conciliar com a vida de docente, né? Então, não é molezinha, não. Hoje em dia, eu não estou mais como plantonista, né? Agora, eu só presto atendimento domiciliar, se o paciente for muito grave, mas, assim, hoje em dia, eu fico mais na parte administrativa, tá? Mas o plantão, ele não é tão simples assim, não. Mas vamos lá voltar para a aula, né, gente? Eu já falei da equipe médica, né? Agora eu vou falar do enfermeiro, tá? É muito importante que na unidade também, né, de terapia intensiva, tenha um enfermeiro coordenador, tá? Que vai ficar responsável ali pela equipe de enfermagem e também que tenha um enfermeiro plantonista, tá? O enfermeiro plantonista, ele tem que ser exclusivo da unidade, tá? Não é nada de ficar chamando enfermeiro de outro setor também, não, tá? Ele é exclusivo ali da UTI, tá? Também é desejável que ele tenha ali especialização em terapia intensiva, tá? Tanto o enfermeiro coordenador quanto o enfermeiro plantonista, tá? E o enfermeiro plantonista é um para cada 10 leitos também, ok? Então, assim, se tiver 14 pacientes, é o quê? São 2 enfermeiros plantonistas, tá? Agora vamos lá para o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, gente, também um fisioterapeuta a cada 10 pacientes, tá? No caso do fisioterapeuta, ele não precisa estar ali durante todo o plantão. Ele geralmente fica ali no período da manhã e tarde. Vocês entendem a importância do fisioterapeuta ali na UTI? O fisioterapeuta Isso. é mais em caso de, vamos dizer, de quebradura, né? De alguma coisa que vem mexer com parte de amputação, né? Essas coisas. Eu tô errado. Alguém aí. Não, tá certo também, mas não é só isso, não. O fisioterapeuta vai bem mais além. Alguém A aí parte arrisca dizer? respiratória também, né? Isso aí, tá aí. Fisioterapia respiratória, fazer ali os ajustes, né, em relação à ventilação mecânica. É o fisioterapeuta que faz os ajustes, gente. Geralmente, os médicos e os enfermeiros não sabem, nem todos, óbvio, mas quem é mais ali, que tem ali mais propriedade para mexer nos parâmetros, né, os ajustes ali da ventilação mecânica é o fisioterapeuta, né? Ele que prepara ali o paciente para o desmame, né? Ele que faz ali, né? Prepara ali o paciente para o desmame, quando o paciente está ali na ventilação mecânica. Então, assim, é bem mais além, tá? É muito mais além. O Júlio falou nessa parte também, né, dos movimentos, sim, mas também, principalmente em relação à ventilação mecânica. Porque se a gente está falando de uma UTI, né, poxa, a gente está falando aí, logo a gente pensa o quê? Que o paciente usa ventilação mecânica, né, que ele precisa ali de um suporte, né, extra, sem ser a própria respiração. Então, no caso de pacientes que estão entubados, né, o fisioterapeuta ele é super importante aí nesse quesito aí, tá? Então, já fiquem sabendo, geralmente quem faz os ajustes aí, né, é o fisioterapeuta. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Fisioterapeuta, a gente acha que é só massagem, então eles ficam bravos, né? Acho que o serviço dele é só massagem, mas não, tá? Eles estão muito importantes também ali nas UTIs. Tá, gente? Agora vamos falar de quem? Quem que tá faltando a gente falar? Os técnicos. Vocês, os técnicos de enfermagem. Agora chuta aí. Será que é um técnico para 10 pacientes? O que vocês acham? Não. Quanto Eu que é, então? acho que é. Eu acho que da maioria das vezes eu acho que é.
Não, assim, a gente não tá falando do que a gente vê por aí. A gente tá falando, assim, do recomendado. Eu acho que é 5. Acho que Alguém é 10 mesmo. 10? Então, gente, o correto é um técnico de enfermagem para 2 leitos. Eu fiz Tá? para 5. Não tô falando que é assim em todos os lugares. Tô falando assim, né? O ideal. Porque aí você fala, nossa, professora, mas é um médico para 10 pacientes, que a gente, né? Aí o técnico de enfermagem é só 2. Gente, mas o técnico de enfermagem é banho no leito, é medicação, né? Eles têm muitas funções, muitas, sinais vitais. Então, assim, é muito serviço para o técnico de enfermagem. É preparar medicação, né? É fralda que tem que ser trocada, né? Então, assim, não pode sobrecarregar o técnico de enfermagem, tá? O correto ali é cada técnico de enfermagem ficar ali com 2 leitos. Mas, igual eu falei, depende muito do dia, né? Se a UTI estiver lotada, né? De repente, esse número pode mudar, tá? E lógico, né? Além de toda essa equipe que eu falei, que é a equipe básica, tá? É uma equipe básica. Essa equipe, ela tem que ter todos os dias ali na UTI, que é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, tá? E outra pessoa também, que é o quê? A pessoa responsável pela limpeza, tá? A gente precisa também ter uma pessoa responsável pela limpeza exclusiva da UTI, né? Ficar migrando também, limpa ali, depois limpa a UTI, não. Né? A pessoa também ela tem que ser treinada, preparada para fazer, né, a higienização ali da UTI, tá? Além disso, além dessa equipe básica, é importante que a UTI possa contar ali, né, com um cirurgião geral, né, um cirurgião cardiovascular, né, um ortopedista, tá? Então, assim, além dessa equipe, isso que eu falei para vocês, até a moça da limpeza, né, a funcionária da limpeza, é a equipe básica, é obrigatório ter. O plantão não pode começar sem esses profissionais, tá? Mas, assim, fora isso, é importante, né, que a gente tenha a contribuição de um cirurgião geral, ortopedista, tá? Professor, Oi. um técnico de enfermagem, se quiser especializar em alguma coisa, o salário dele é melhor ou continua o mesmo? Então, Júlio. Ai, gente, calma aí. Eu tô com a garganta meio ruim hoje. Então, as especializações do técnico de enfermagem, é lógico que tudo que você fizer agrega, tá? Mas, assim, não necessariamente, né? Tudo isso ajuda em questão, assim, de emprego. Igual, se vamos supor que você quer trabalhar no centro cirúrgico, aí você tem ali o curso de instrumentação. Isso vai te ajudar, né? Igual você quer ali trabalhar no SAMU, aí você tem o curso de socorrista, né? Isso vai te ajudar, Entendi. entendeu? Então, assim, no caso do técnico de enfermagem, as especializações, podemos dizer assim que são poucas, né? Mas, assim, quando você faz uma graduação, aí sim as especializações são bem amplas, tá? Tanto da enfermagem quanto da medicina, né? Igual eu sou especialista em saúde da mulher, né? Mas tem gente que é especialista em urgência e emergência, né? Tem gente que é especialista em terapia intensiva, tem gente que é especialista em UTI neo, igual eu tenho uma amiga que é enfermeira, que ela é especialista na UTI adulto e uma outra é especializada na UTI neo e pediátrica, entendeu? A gente tem especialização ali, né, na oncologia, né? A gente tem, nossa, muitas especializações, né? Quem quer fazer a faculdade de enfermagem depois do curso? Tem alguém aí que tem essa vontade? Eu não. Não? E o resto da galera aí? Eu ainda não sei. Então,
Tem gente que, né, gosta mais da parte da obstetrícia. Então, assim, na graduação, quando você é graduado, as especializações, elas sim, aumenta, né? Igual você faz um concurso, às vezes o salário do concurso não é nem tão bom. Mas aí, por você ter pós-graduação, né, ser especialista, você recebe ali, você tem ali, né, um aumento no salário, sim. Tá? Agora, em relação ao técnico de enfermagem, não existem muitas. Na verdade, a gente tem, enfim, a gente tem instrumentação cirúrgica, né? A gente tem, assim, coisas que vão agregar. Mas em relação ao salário, na verdade, eu nem sei te dizer, Júlio, porque eu não sou técnica, não. Eu sou enfermeira. Então, assim, como eu nunca trabalhei como técnica, eu não sei te dizer se um curso a mais, né, aumenta aí no salário, Eu tá? quero fazer enfermagem de trabalho. Oi? Eu quero fazer enfermagem de trabalho. Então, é uma boa técnica de enfermagem de trabalho, né? Então, aí tem que... Então, para você entrar aí numa empresa para ser técnico da enfermagem de trabalho, né? Pode ser que você tenha que procurar ali um complemento para te facilitar a entrada nesse... É Igual isso, né? concursos, que eu sei pela enfermagem, né? Tem concursos que você não pode nem se candidatar se você não tiver ali após em segurança do trabalho. Então, assim, tem coisas que são bem... Mas essa parte é legal também, né? Uma parte que às vezes o pessoal não procura muito, o pessoal, né? Geralmente, né? O pessoal que faz enfermagem, a maioria gosta de ir para essa parte da assistência. Não que segurança do trabalho não seja, né? Mas, assim, essa assistência mais pesada ali nos hospitais. Entendi. Tá, gente? Mas vamos continuar. Eu tava falando da equipe básica, né? Já falei para vocês. Até na aula retrasada eu já tinha comentado com vocês, mas eu vou falar aqui de novo, tá? O hospital que a UTI está inserida, ele deve garantir acesso ao serviço diagnóstico, terapêutico, né? De cirurgia cardiovascular, inclusive, né, na especialidade pediátrica, porque a gente também tem as UTIs neo, né, pediátrica, cirurgia vascular, neurológica, ortopédica, né? Então, é muito importante. Não quer dizer que a gente precisa ter um ortopedista de plantão na UTI, a gente precisa ter um médico vascular de plantão, não. Tô falando isso, né? Senão haja dinheiro para pagar todos esses profissionais. Mas, assim, tem que ter ali acesso a ele. Se precisar, você chama ele e ele vai lá, entendeu? Ele não precisa ser exclusivo ali da unidade. A mesma coisa laboratório ou exames de imagem. Não quer dizer que você precisa ter um laboratório dentro da UTI. Mas você precisa ter acesso ali, que se o paciente precisar, ele vai precisar fazer esse exame. Então, precisa ter ali, né, o mais perto possível, até dentro do hospital, mas não precisa ser dentro da UTI, mas ele precisa contar com esses profissionais, tá? Além, né, desses profissionais, né, e desses outros setores, a gente precisa contar também, né, com uma nutricionista, né, o serviço de nutrição, serviço social e de psicologia, tá? Vocês acham que a gente ali da equipe de enfermagem dá conta de pegar pra gente esse compromisso ali da nutrição do paciente? Não. Será que a gente pode? Será que a gente pode passar um cardápio ali para o paciente? Ó, o almoço, a refeição do café vai ser essa, o almoço vai ser esse. Não, pode não. Não pode. O que a gente pode é orientar o paciente em relação à alimentação, porque a gente tem uma base do que é saudável, do que não é, né? Beber bastante água, comer bastante frutas, mas assim, a gente não pode estabelecer o cardápio ali do paciente, isso vai até contra o exercício legal da profissão, tá? Então, a gente precisa ter ali um nutricionista,
né, para estar ali dando esse suporte aos pacientes, né? Ele sabe ali, né, onde ele pode mexer, o que ele pode fazer, ele estudou para isso, né? Igual a minha avó que estava internada semana passada, até eu que fiquei, os dias que eu pude, foi até eu que fiquei de acompanhante com ela, né? E ela tem uma certa resistência em comer arroz, feijão, verduras, enfim. Então, ela não estava comendo, simplesmente ela não estava comendo. Fui lá, chamei a nutricionista, conversei com ela, né? Mudou ali para uma sopa. Ou seja, a nutricionista não é assim, mudar a alimentação do arroz, feijão, proteína, legumes e mudar para sopa. Não, ela precisa, né, ver o tipo de nutrientes que a minha avó precisa, né? E adaptar ali para uma sopa, para que tenha os mesmos nutrientes, né? As mesmas calorias, tá? No caso, tem que ser uma dieta hipossódica, porque ela é hipertensa. Então, assim, é o nutricionista que vai estar ligado ali naquela parte, tá? Então, além disso, a gente precisa do suporte do nutricionista. E do serviço social ali? O que vocês acham importante ao UTI ter aquele contato ali com o serviço social? Com o contato social? Isso. A UTI deve contar aí com esse tipo de serviço. Professora, eu acho que a comunicação ela vai ser sempre importante, né? Sim. Mas qual a diferença que você acha que esses profissionais fazem na vida desses pacientes? Eu acho assim que sempre para melhorar a vida deles, né? Sempre tento buscando para dar mais conforto, né? Sim, vou te dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que o paciente, ele ficou tetraplégico, né? Tetraplégico. E vamos supor que ele vive sozinho. Vamos supor que ele não tem contato com a mãe, com o pai, ou os pais são muito idosos. Aí tá, a gente tá cuidando ali do paciente do hospital, mas como é que esse paciente vai conseguir dar continuidade aí na vida dele sem a ajuda de uma pessoa? Vamos supor que até um certo período ele viveu sozinho, agora ele tá ali, não se mexe, né? Vai precisar de ajuda para tudo, e aí? Quem que vai resolver isso? Né? Será que é a gente da equipe de enfermagem? Às vezes a gente até quer ajudar, mas já é tanta coisa pra gente resolver. Então, vocês entendem a necessidade ali, né, de outros serviços? Assistente No caso social, aí do... assistente Oi? social, nesse caso, a assistente social ela entra, né? Sim. Por isso que eu tô falando, vocês entendem a importância? Igual aí, Aham. vamos supor, um idoso que tem Alzheimer. Vocês sabem o que é Alzheimer, né? Sim, senhora. Então, um idoso, né, que tem Alzheimer, ele foi ali na UTI. Vamos supor que ele tem Alzheimer, ele também é hipertenso, né? Ele tem picos elevadíssimos. Vamos supor que ele até parou ali na UTI justamente por um agravamento aí, por conta desses picos. E ele tem Parkinson, ele tem Alzheimer, né? Quando ele tiver alta, né? Será que ele vai conseguir dar continuidade no tratamento? Vamos supor que ele tem que tomar ali, né, remédios, né, antihipertensivos, né? Mas ele não lembra, porque ele tem Alzheimer. Aí vamos supor que esse idoso não tem família, sabe que acontece muito, que vários idosos moram sozinhos, né? A família abandona. E aí, como é que a gente resolve isso? Entendem a importância? Porque se o paciente, né, ele não dá continuidade no tratamento, às vezes ele volta para a UTI pior. E se voltar, né, se chegar tempo de voltar e ele não virar óbito antes. Então, vocês entendem aí a importância do serviço Sim, social? E também da sim. psicologia, né? Qual a importância do psicólogo? É, dá um apoio mental, dá um um apoio moral, tá ali passando vamos dizer, umas coisas boas, né?
tirando as tristezas e colocando só coisas boas, reforçando ele para a vida lá fora. Exatamente, tá? Porque dependendo da gravidade da doença do paciente, vamos supor um paciente que ele está ali com câncer, né? Que é só de cuidados paliativos agora. Imagina a cabeça desse paciente, né? Então, assim, é muito importante, né? Que ele tenha aí ajuda, né? De profissionais que vá saber lidar ali com a situação, tá? O agente da área da saúde, por mais que a gente tenha que humanizar a assistência, será que a gente vai ser a melhor pessoa para lidar com aquele paciente? Não, né? Sim, retirando os cuidados de enfermagem. Estou falando assim, conversando, orientando, né? Então a gente precisa ir. Mas depende, assim, eu vejo que a senhora falou em empatia, mas às vezes você vê uma pessoa e você vai conversando com ela, é igual a senhora falou, é, você ser um profissional é você não ser só aquele, né? Você, às vezes, tenta ajudar, e algumas palavras, às vezes, é, ela ajuda muito, entendeu? Sim, Ela é, como diz, né? Um bom dia, ele, ele falado de forma expressante, alegre, sorridente, aquele bom dia bem agradável, deixa qualquer um alegre, né? Então, eu sim. acho assim que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, entendeu? Ele não, ele tem que estar ali e esquecer o problema e saber que ele está ali naquele momento para ajudar a resolver o problema. Ele tem que ser uma pessoa como ser um psicólogo também. Eu vejo nessa Não, parte. não, sim. Mas assim, será que só a nossa ajuda ela vai ser suficiente? Não, não, porque a gente A não é gente precisa dos qualificado outros para isso. profissionais. A gente não é qualificado para isso. Mas se a gente Exatamente, eu tô ajudar o falando disso, de paciente, qualificação. E isso de você dar bom dia, né? Isso é questão de educação, ô Júlio. É o mínimo que você pode fazer pelo paciente. ó, É mas assim, cumprimentá-lo, é se apresentar. Mas eu sei que nem sempre isso acontece. A gente vai chegar nessa parte ainda que eu vou falar da humanização. Mas assim, isso a gente tem que pôr na nossa cabeça que isso é o mínimo. Entendeu? É o mínimo. Porque mas às vezes assim, nas minhas turmas eu sempre falo sobre a humanização, a importância da humanização. Inclusive a atividade que eu passei para hoje no slide é em relação a isso, né? E às vezes nós professores, né, o corpo docente fala para vocês da importância da humanização, ouve o curso inteiro a importância. Aí chega lá como profissional, as pessoas fazem tudo o contrário, tá? Não tô falando tô falando assim, de modo geral. Então, é muito importante, né? Aquela questão que eu falo, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? Uma boa pessoa, tá? Mas tem certas questões de dar bom dia, é a nossa obrigação, né? Eu vou chegar nesse assunto, eu não vou nem dar muita continuidade agora, porque eu vou chegar lá, senão eu já vou eu vou atropelar aí a aula, mas eu vou falar disso, tá? Mas assim, cada profissional ele tem ali a sua competência. Igual eu falei, por mais que a gente entenda um pouco sobre nutrição, né, a gente não pode estabelecer o cardápio do paciente, senão não tinha por que existir um nutricionista, né? E é lógico que o nutricionista ele tem um embasamento, ele tem um conhecimento muito maior, óbvio, para fazer isso, igual o psicólogo. Por mais que a gente seja gentil, né? E oriente o paciente o que é certo, o que vai ser bom para a vida dele, né? Tem um psicólogo que estudou para isso, senão o psicólogo, a sua profissão não ia existir. Então, assim, é cada um com a sua competência, mas sempre a gente prestar uma assistência humanizada, independente de qual profissional que você seja. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é técnico, enfim, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou falar sobre a equipe de enfermagem, tá? Agora eu vou dar, assim, mais ênfase na equipe de enfermagem. A gente sabe que, né, a maior parte, né, da assistência prestada ao paciente é quem que presta. É realizado técnico, por quem?
Pelo técnico. Pela equipe de enfermagem. enfermagem. Isso. E os técnicos de enfermagem, né, eles exercem, né, aquelas funções que são mais cansativas, né, mais pesadas, né, em relação aí à saúde do paciente, tá? E ele presta assistência que é indispensável à saúde do paciente, que é o quê? Né, administrar medicações, né, cuidar da higiene do paciente, né, cuidar da alimentação do paciente, né? Não no sentido de você fazer o cardápio, mas assim, você ajudar a alimentar, caso for possível. Então, o técnico de enfermagem, ele tá assim 90% do tempo, né, junto com o paciente, tá? E eu sou enfermeira, gente, mas eu reconheço, tá, que a assistência ela é prestada assim, na maior parte do tempo por vocês, né? Igual você vai no hospital, você vê ali toda hora um técnico entrando, né? Você vê toda hora um profissional entrando, administrando medicação, enfim, trocando fralda, fazendo sinais vitais. E é um técnico de enfermagem. Se você for procurar um enfermeiro, ele está ali no posto, né, de enfermagem. Ele vai dar ali uma ronda, né, vai ver todos os pacientes, mas quem está ali prestando o serviço pesado são vocês, são os técnicos, tá? Então, assim, até tiro meu chapéu por todos vocês, futuros técnicos e os técnicos de enfermagem, que realmente é um trabalho muito bonito, né? Vocês prestam uma assistência, assim, né? 90% da assistência é vocês, tá? E é uma assistência que ela é indispensável, né? Ninguém vive sem se alimentar, ninguém, né? Às vezes o medicamento, o paciente não pode ficar sem aquele medicamento. Então, assim, é muito importante, né? Vocês, né? Sem vocês ali, o hospital também não seria nada, tá? E, gente, para complementar, é muito importante que a equipe seja unida. Não é só a equipe de enfermagem, não. É toda a equipe. Tá? A gente sabe que uma equipe que não se abraça, ela não vai para frente. O serviço a qualidade dele não é tão boa. Tá? Então, a gente precisa da união da equipe. A gente precisa também de uma boa relação entre paciente e profissional. Tá? Outra coisa que é muito importante, é isso que eu ia entrar nesse assunto agora, Júlio, né? Imagina se você chega ali no paciente e não dá nem bom dia. Isso é questão até de educação, o mínimo que você pode fazer. Você não dá bom dia, né? Às vezes, por você trabalhar em UTI, às vezes pode ser tão automático que às vezes vários pacientes estão ali, né, desacordados, incômodos, enfim. Então, às vezes você vai ali fazer a medicação, enfim, você vai ali prestar assistência, que às vezes o paciente que está ali lúcido, você não faz nem questão de dar bom dia, explicar quem é você, o que você vai fazer. Não sei se vocês já aprenderam isso, mas a gente deve chegar no paciente, cumprimentá-lo, né? Explicar o teu cargo, o que você vai fazer. Se você fazer uma medicação, você vai explicar qual medicação você vai fazer. Se ele perguntar para quê, é até melhor você falar, ó, essa medicação que eu vou fazer é para isso, a outra é para aquilo. Então, assim, às vezes, na rotina, no cansaço, passa batido, né? E o paciente está ali, né? Imagina que péssimo, né? Você lhe prestar assistência do paciente e ele não querer você. Isso é a pior coisa para o profissional. Ele chega e fala, ó, não quero esse técnico de enfermagem. Não quero. Né? Você não tem aquele vínculo, você não conquista aquele vínculo, né, de confiança com o paciente. E isso é muito importante, tá, gente? Igual eu falei, imagina que péssimo, né? Você lhe prestar assistência e ele não querer você, né? Mas às vezes você não dá nenhum bom dia, né? Você não sabe nem o nome do paciente, outra coisa, né, que é errada, você nem se certifica. Seu José, tudo bem? Né? Eu sou a enfermeira Brenda, vou aqui fazer medicação no senhor, medicação tal, tal, tal. Então, são coisas que fazem a diferença. Quando eu falo ter uma boa relação com o paciente, ser humano, gente, não é puxar saco do paciente, dar beijinho e abraço, não. Tá? Não é isso. Tá? Igual eu falei, é aquela questão de você ser um bom ser humano, né? É questão de educação, né? É questão de empatia. É o mínimo que você pode fazer pelaquela pessoa que está precisando de você, tá? Não é ser gentil, tá? É ser gentil, é só isso. Ser gentil, atencioso. Se você sendo isso, né, eu te garanto, assim, que já tá ótimo, né? Quando eu falo prestar uma assistência humana,
né? Você dá tapinha, né, nas costas, beijinho, abraçar, às vezes isso não é nem bom, tá? Como eu falei, minha avó estava internada e, né, a profissional, né, chegava lá e falava: "Ô, minha florzinha, ô, meu amorzinho, vamos lá fazer um xixizinho", né? Aí depois perguntava pra ela: "Você fez cocôzinho?". Sim, não é assim também, né? Então não pode ser assim também, né? Porque as pessoas não gostam de ser infantilizadas, principalmente o idoso, né? Que já tá ali numa certa idade, muitas das vezes ele já não se sente útil, né? E nem criança gosta de ser infantilizado, imagina idoso. Tô falando isso porque minha avó não gostou, né? Ela ficou com vergonha, né? Foi levar ela no banheiro e vamos fazer um cocôzinho. Ah, você soltou um pãozinho. Tipo assim, não é assim também. Vocês entendem? Quando eu falo você ser humano, a gente não pode confundir. A gente tem que saber dosar, tá? Porque antes de tudo, a gente tem que lembrar que a gente está ali trabalhando e a gente é um profissional. Por isso que é muito difícil, tá? Quando eu falo da assistência humanizada, eu não quero que vocês confundam também com intimidade. Entendeu? Entenderam? Sim. Porque às vezes a pessoa é mais carinhosa e tal, mas tem certas coisas que você até inibe o paciente, né? No caso da minha avó, ela não queria ir no banheiro porque ela não queria se tratar desse jeito. Olha só o perigo. No caso, piorou. Ela não queria ir no banheiro fazer xixi, ela tava segurando, né? Porque ela era muito infantilizada ali quando alguém falava com ela. Então a gente tem que saber dosar, porque às vezes esse excesso também não faz bem, tá? E, né, e a mesma coisa que eu falei, tem profissional, tem pessoa que ela tem uma voz mais. Não é que a pessoa é grossa, ela se impõe mais, né? A pessoa é mais direta. E muitas das vezes as pessoas acham que ela é insensível. E não, né? Teve um aluno que uma vez perguntou assim pra mim: "Professora, eu sou tão quieta, eu sou assim mais sucinto, não sou de falar muito". Tava falando sobre humanização. Ele falou assim: "Será que isso vai ser um problema pra mim?". Aí eu falei assim: "Olha, não vai ser um problema pra você, tá? Quando eu falo que você tem que ser humano, é o que eu falei pra vocês. Não é você abraçar o paciente, enfim. É só você ter educação, respeito e ser gentil, tá? Então é importante eu falar isso com vocês pra galera também não confundir, né? Porque tem gente que é o jeito dela, uma pessoa mais retraída, enfim, você não precisa mudar seu jeito, mas assim, é você ser um bom ser humano antes de ser um profissional, tá? Né? Mas voltando aí, né, ao assunto principal, que é falar aí das responsabilidades da equipe de enfermagem, tá? Vou falar aqui para vocês, gente, algumas das principais responsabilidades da equipe de enfermagem, que é o quê? Prestar assistência de enfermagem segura, né? Igual a segurança do paciente, né? Competência exclusiva nossa, né? Sempre manter a grade elevada, né? Fazer o manejo do paciente, o transporte do paciente sempre de forma segura, tá? Prestar assistência de forma humanizada, né? Que foi o que eu falei, acabei de falar agora, e também de forma individualizada. Quando eu falo prestar assistência de forma individualizada, o que vocês entendem? Prestar assistência de forma individualizada. Digam aí. Bem, doutor. Oi? Qual a pergunta mesmo? A senhora Você tá falou? dormindo aí, Júlio? Você tá com voz de quem tava dormindo. Não, tô dormindo não. É prestar assistência de forma individualizada. É porque às vezes a senhora faz a pergunta, eu fico meio que me responder errado, entendeu? Não, gente, mas é pra responder mesmo. Entendeu? Aí eu fico meio de... Você não quer arriscar, não? Só quero saber da individualização, isso? Ó, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente tem 2 pacientes hipertensos, né? Será que o tratamento dos dois vai ser igual? Não, não vai Não. ser igual. Não.
Vai ser Porque o diferente. paciente, ele tem o quê? As suas particularidades, né? Ah, Cada um ali, né? E o paciente do leito 1, do leito 2, né? Você vai ali administrar uma medicação igual nos dois, né? Vamos supor que a medicação dos dois é igual. Mas você vai aplicar da forma igual, assim, o seu jeito de não, abordar, enfim, vai ser sempre igual? não, tem diferença. Foi o que a gente estava conversando. É, o trabalho de cada um, todos vai ser diferente, nunca vai ser o mesmo. A forma da senhora cumprimentar, de brincar, tem uns que, igual a senhora falou que fez, falou para a avó, a senhora fazer cocô, né? Cocôzinho, né? Aí você fala, pô, assim, vão cagar mesmo, entendeu? Exatamente. Não é nem Então, cocôzinho, nem cagar. ah, Vamos ali, não, dona a tal. brincadeira. Não, a brincadeira fazendo. Não, mas tá certo. Porque isso Entendeu? existe, Júlio. É Então, legal às você falar vezes, isso, porque isso existe, tá? E isso não é legal porque você vai constranger o paciente. É você falar, ô, senhor José, vamos ali ao banheiro, né? Aí você leva no banheiro, depois pergunta se eu conseguiu aí evacuar, né? Se eu conseguiu mas, aí. Pode evacuar o xixi, não tem problema não, mas se eu conseguiu urinar, tá tudo certinho. mas a Então, olha a professora, diferença. mas às vezes, o que acontece? É igual a senhora falou assim, que ela ficou constrangida. Um exemplo que eu dei só, assim, porque às vezes, como a senhora falou, que nem sempre um vai ser igual ao outro. Por exemplo, o paciente vai ficar uns 15 dias internado, né? Isso, né? E ele com o enfermeiro ali, o técnico de enfermagem, com ele 15 dias, eles vão ter uma liberdade, se ele for uma pessoa educada, for uma pessoa boa, eles vão ter um convívio melhor, né? Não, sim, mas foi o que eu te falei. É você ser educado, gentil, uma boa pessoa, mas também não confundir, entendeu? Não, não, mas ele não vai confundir, não, mas tem pessoa internada que é o bicho da goiaba, professora. Foi? Tem pessoas, assim, eu falei brincando, no tipo assim, entendeu? Igual ela falou, mas a gente tem que ter o respeito acima de tudo, né? Conversar, entendeu? De forma que não inibe a pessoa também, né? Não, sim, tem que ter um equilíbrio. Igual eu falei, a gente tem que ser profissional. Como você falou Isso. assim da questão, eu não me importei da brincadeira que você fez, não, mas jamais, né, fale com o paciente desse jeito. Assim, você falou brincando, Eu entendeu? falei, Mas ah, irmão, sim, independente, sim, que você queira ter um relacionamento melhor ali, o paciente confiar em você, não é dessa forma também, entendeu? Mas eu não tava, dessa parte aqui eu não tava falando nem disso, eu tava falando assim, você vai administrar medicamento no paciente do leito 1 e do leito 2, né? Às vezes o paciente do leito 1, ele tá lúcido, do leito 2 não, né? Igual ó, aquilo que eu falei, o que tá lúcido, você vai chegar e falar, ô doutor, ô senhor João, tudo bem com o senhor? Né? Eu sou a enfermeira Brenda, vou estar aqui administrando a medicação tal, tal do senhor, que serve para isso, isso, isso. Qualquer coisa o senhor pode me chamar, tá? Né? Oi, dona Joana, boa tarde, tudo bem com a senhora? Eu sou enfermeira. Assim, entendeu? seu objetivo, claro. É, objetivo claro, mas gentil, não quer dizer que você tenha que ser também um robô, né? Mas assim, o paciente que, igual eu falei, às vezes os profissionais que trabalham na UTI estão acostumados sempre com os pacientes, né, que não estão lúcidos, não se importam, né, de cumprimentar aquele que está, entendeu? Então, assim,